é: Deus faz o impossível, eu faço a minha parte. Deus faz o impossível. Eu falei com o Zé assim, falei: Zé, Deus faz o impossível, eu faço a minha parte, ou Deus faz o impossível, nós fazemos a nossa parte? O que você acha, Odri e Bruna? O que vocês acham? Qual que é melhor? Deus faz o impossível, eu faço a minha parte, ou Deus faz o impossível, nós fazemos a nossa parte? Primeira ou a segunda? Primeira, eu faço e não nós fazemos? Hã? Nós fazemos? Eu sabia. Porque é mais fácil se esconder no nós fazemos. Porque aí a gente não faz e fala que é nós, é porque ninguém ajudou, a gente se esconde. O Zé falou a mesma coisa, nós fazemos. A gente pensa assim, e no primeiro momento eu também pensei, nós fazemos. Só que quando dizemos nós fazemos, é mais fácil a gente se esconder. Nós vamos resolver. Não dá certo a gente dizer que assim, ninguém ajudou, é que a gente ficou de fazer e na hora, sabe? É que todo mundo, é que eu esperei, o outro esperou. É mais fácil se esconder entre nós do que quando sou eu. Deu errado porque nós não nos entendemos bem. Agora, quando sou eu, não dá para terceirizar responsabilidades. Quem entende? É provocativo. É direto. É para não ter para onde correr mesmo, Edson. É comigo, é com você, eu. É direto. É para parar de dizer assim, é que o problema lá na empresa são os funcionários. É para parar de dizer que o problema lá é o chefe. É para parar de dizer que o problema no casamento é a minha esposa, é o marido. São os pais, são os filhos. Não. Qual é a parte que eu sou responsável? O problema da igreja são as ovelhas. Ou o problema da igreja é o pastor. Não. Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Deus faz o eu faço. Almeida Revista e Corrigida, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, está escrito assim, ó. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel pega uma pedra e coloca, isso era hábito naquela época, levantar colunas memoriais, marcos, em honra a quem os tinha abençoado, ajudado. E sendo o povo de Deus, em sua maior parte do tempo, eu falo em sua maior parte do tempo porque alguns reis perverteram o povo e os levaram à idolatria. Então assim, em sua maior parte do tempo monoteísta, eles levantavam altares ao Deus vivo, ao Senhor. Samuel, aquele que foi juiz, profeta, sacerdote, levanta essa coluna. Samuel, que foi responsável por ungir Davi. E gente, vamos falar a verdade, Samuel foi muito corajoso por ungir Davi. Sabe por quê? Ungir Saul foi fácil. Como assim, pastor? Ungir Saul foi fácil? Gente, ungir Saul foi fácil. Quem pediu um rei para Deus? O povo. Deus aceitou, apontou, Saul foi ungido. Ok? Não foi Deus que quis, o povo quis. Deus concordou, Saul foi ungido. Deus rejeitou Saul. Samuel ficou com o coração partido. Deus falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul se eu já o rejeitei? Samuel está com o coração partido e ao mesmo tempo com... Alguém vai saber a palavra que eu quero dizer. Coração partido e ao mesmo tempo com medo. Como é que você vai ter a coragem de dizer que um rei não serve mais para ser rei? Haja visto que o rei é a autoridade máxima
Gente, sem citar nome, porque eu posso... É a mesma coisa que hoje no Brasil você se levantar contra um homem que... Entendeu? Não tem cabelo. Entendedores entenderão. Gente, no Brasil você pode assim, mas se você falar de um determinado juiz aí, a casa caiu. É ele que manda no Brasil hoje. Ah, pastor, eu discordo. Fica à vontade. Mas é fato. Manda e desmanda hoje. Você pode ser de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de banda, o que for. Está todo mundo de joelho diante do homem. Samuel. E Deus, o Senhor rejeitou Saul. E o que eu faço? Vai ungir Davi. Vai ungir alguém que eu escolhi. Mas onde? Vai na casa de Jessé. Aí, quando você lê o texto, você vê que Deus é cuidadoso com esse medo no coração de Samuel. Porque Samuel fala assim, mas o que eu vou falar? Imagina, eu estou viajando dizendo que eu estou indo ungir um novo rei. Alguém manda me prender ou manda me matar. Não, fala que você foi sacrificar ao Senhor. Isso era comum. Um sacerdote fazer sacrifício ao Senhor no campo era normal. Vai na casa de um fazendeiro fazer um sacrifício ao Senhor. Tudo bem, adoração. Fala que você foi fazer só um sacrifício. E aí, lê lá no texto, gente. Lê Bíblia. Me ajuda a pregar. Tá fácil, tá lá. Aí eu só falo, você... eu li lá, tá lá. Aí o Samuel vai. Aí manda todo mundo sentar à mesa. Tá faltando. Aí é interessante que ele fala, ó, Eliabe, homem de guerra, é esse. Ele vira o chifre do azeite. Gente, ele vira. O azeite não desce. Eu não vou fazer isso, mas se eu virar, eu vou fazer isso. O que acontece aqui? O azeite não caiu na hora. Você pegou, Sara? Quer que eu... É você que vai limpar depois? Você vê que folgado? Eu perdi, só para fazer de novo. Olha lá. Gente, a gravidade segurou, porque tudo está sujeito a Deus. Tudo. Deus falou assim, não é, estou nem aí para a gravidade está sujeita a mim, o azeite não desceu. Não desceu. Essa é a sua água pura, tá, Zé? Fica tranquilo. Vai melar o chão não. Eu não pus a com limão. Eu sou zeloso. E eu não pus a madeira, viu, Ricardo? Foi só no chão. Consciência. Ei, gente, a hora que vem o Davi, ele unge. Sabe o que Samuel está fazendo? Como é que eu vou explicar isso? Minuta do golpe. Se fosse nos dias de hoje, ele estava preso. Foi a minuta do golpe. Ele deu um golpe em Israel. Ele nomeou um rei. Ele ungiu um rei no lugar do rei que existia. Para olhar. Deus escolheu Davi para substituir Saul, estando Saul no trono. Saul não falou, eu decidi renunciar, escolha um novo rei. Não. Então, gente, nós não estamos falando de um homem qualquer. Samuel é ungido. Samuel é um homem valente. Samuel é um homem cheio do Espírito de Deus. E ele fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, é um homem que teve experiência com Deus. Eu estou aqui para te dizer, Deus te trouxe até aqui porque você teve experiências com Ele. Experiências que pessoas desejaram ter. E talvez você não tenha percebido e valorizado. Valoriza a tua história, porque a tua história é cheia de experiências com Deus. Você está vivo. Para hoje alguns minutos e reflita. Quantos livramentos Deus te deu e para de reclamar da vida.
Tem gente aqui que não era para estar vivo. Tem gente aqui que não era para estar andando. Tem gente aqui que não era para estar enxergando. Tem gente aqui que não era para ter casamento, família, filhos. Tem gente aqui que não era para ter emprego. Tem gente aqui que não era para ter igreja. Tem gente aqui que não era para ter moral, que não era para ser aceito em lugar nenhum. Eu não era para estar no altar, eu era um perdido, perturbado. Ei! Eu não estou no altar porque eu fui separado no ventre materno, no tocante a uma separação natural. Eu fui separado espiritualmente, mas naturalmente cresci tudo ao contrário. Cresci vendo demônios. Cresci em rituais malignos. Cresci, o diabo foi me enganando, e Deus dizendo, é meu, 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 é meu. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não foi Deus que me colocou no altar. Ah, eu sabia, por isso que a igreja está assim. Calma, linguarudo. Deus me chamou para o altar. Eu disse sim e me coloquei. Ele me ungiu para ser usado. Deus chama você e você se posiciona. Deus faz o impossível e eu faço a minha parte. Deus me chamou. Eu disse sim. Deus me chamou, eu disse sim, Ele foi capacitando. Deus chamou, eu disse sim, Ele foi capacitando. Para que Deus tem te chamado? Deus me chamou para o casamento. Paulo disse que casamento é um ministério. Eu disse sim. Quem é casado? O que você está fazendo com o seu casamento? Casamento é um ministério, precisa ser aperfeiçoado. Casamento não é assinou o papel, colocou a aliança, recebeu a bênção, agora já era. Nós casamos, nós é crente, não pode mais separar. Você vai ter que me aguentar até que a morte separe. Traz esse varão para perto de mim. Nós vamos ter uma conversa. Cabra sem vergonha. Não. Ministério precisa ser desenvolvido. Você vai ter que se tornar um homem melhor a cada dia para essa mulher. Ô irmão, você vai ter que se tornar uma mulher melhor para esse homem cada dia. Melhor, 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 melhor. Pastor, ontem acordamos. Ela falou, amor, eu vou lá coordenar um mutirão da limpeza. Fico com a Bela, porque se a Bela for para a igreja, para o mutirão da limpeza, eu não faço nem uma coisa nem outra. Irmão, eu queria vir aqui, os irmãos iam fazer uma coisa aqui. E eu falei, meu Deus, eu estou cheio de coisa para fazer. E a Bela, fiquei, irmão. Troquei Bela, cuidei de Bela, lavei a louça, arrumei a casa. Eu olhei e falei, gente, hoje está tudo invertido aqui. Dri, ontem eu fui você. Pus o avental. Graças a Deus a Bela não fez cocô naquele período. E tá tudo. Isso, filha, papai te ama. E correu tudo bem. Gente, a gente precisa desenvolver. Deus faz o impossível, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Até aqui, o que Deus fez até aqui na tua vida? Até aqui é um marco. Até aqui é uma referência. Para você entender que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, para te largar jogado. É para você se lembrar que o teu futuro não é largado, não é jogado. O mesmo Deus que te trouxe até aqui está lá no teu futuro e não vai te abandonar. Ele quer aperfeiçoar o teu futuro, porque a vereda do justo, eu estou repetindo isso desde que a gente veio para esse prédio, quase que toda semana, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Gente, mesmo com luta, mesmo com desafio, mesmo com tudo que acontece, você pode ver que cada mês a gente faz algo novo aqui nesse prédio. A gente tem luta, a gente tem desafio, mesmo assim a gente não para, porque eu creio que cada dia vai ficar melhor a obra de Deus aqui com a gente. Covardia não tem aqui nessa obra. A obra de Deus não é feita com covardes, é feita com valentes de fé. Deus conta com você e com a sua fé, porque Ele vai te ajudar. Você pode dizer, Deus vai me ajudar.
Põe o primeiro tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso, para eu acelerar. O povo de Deus foi instruído a viver. Fazendo o quê? Olhando para trás com uma coisa só. O quê? Não é com saudosismo. Ai, pastor, eu fico lembrando do meu passado. Como foi? Não, 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 não. O passado serve para alguma coisa? Sim. Para quê? Gratidão. Referência de gratidão. Até aqui. Olhando para frente. Olhando para frente. Então, o povo de Deus foi instruído a viver. Olho para trás com gratidão e olho para frente com fé. Agora olha que incrível, Mateus 1,18. Também Almeida Revista e Corrigida. Hoje vou tudo na Almeida Revista e Corrigida. Do 18 ao 25, vamos disparado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, já expliquei isso várias vezes, isso é o período de noivado, eles tinham vários períodos, tá? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, olha o projeto de vida do José no período do noivado, porque a Maria falou que estava grávida, e ele não tinha tocado nela. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Não, gente, acho incrível. Deus vem e fala assim: ei, eu tenho um projeto com você. Eu estou gerando um projeto aí na tua mulher. Você vai abandonar o meu projeto? Isso não está no meu esboço, mas está na boca de Deus e veio para mim agora. Olha aqui para mim. Deus tem um projeto sendo gerado com você que está aqui me ouvindo agora. Você vai abandonar esse projeto, esse ministério? Então vamos lá. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela sendo gerado é do Espírito Santo. Verso 21 diz: ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Recebe o que Deus te deu. Davi recebeu o encargo de ser o novo rei, mas continuou vivendo a sua vida até que chegasse a hora de assumir o trono. José e Maria cuidaram, período de gestação. Jesus nasceu, foram ao Egito, voltaram quando Deus mandou voltar, cuidaram de Jesus na Galiléia, em Nazaré, voltaram, cresceu Jesus, aos 30 anos ele começa o ministério dele. Presta atenção, não precipita as coisas. Tudo tem o tempo. Tudo tem o tempo. Deixa Deus desenvolver a coisa. Pastor, Deus me deu uma promessa, mas parece que não acontece. Ela está desenvolvendo? Fica calmo. Até Jesus demorou 9 meses para nascer, criatura. A pessoa recebeu a promessa ontem. A Maria recebeu a palavra ontem, hoje já quer que Jesus nasce. Se é de Deus, nasce um dia. Jesus não é miojo. Você pode dizer para quem está que Jesus não é miojo? Gente, Deus prometeu, podia ser logo, né? Gente, Jesus não foi uma sementinha de feijão. Jesus foi uma criança. Depois que nasceu, demorou 9 meses para nascer. Cresceu igual toda criança, foi trocado, fralda, aprendeu a andar, aprendeu a falar, tudo igual. E com 30 anos, começou seu ministério. Calma, deixa Deus amadurecer. Tem gente imatura querendo cortar etapas. Tem gente que só porque aprendeu a ler e escrever quer dar carteirada nos outros. Chegou outro dia na igreja, já quer dar ordem em todo mundo. Vai com calma. Uma coisa de cada vez, respira. Calma. Vamos lá, a gente está aprendendo junto, a gente está crescendo junto. Não a conheceu. Quando fala que não a conheceu, você sabe. Não teve intimidade com ela até que Jesus nasceu. O primogênito pôs o nome de Jesus. Vamos lá, 26. Não, é até o 25, perdão. É o 25, né, que eu falei. É até o 25.
Vem, que é o Lucas que é. Põe para mim Lucas 1:26 até o 38. Eu quero ler esses dois textos. Presta atenção, Lucas 1:26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Olha isso aqui. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de... Vamos lá. Este será o quê? E será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso? Presta atenção nisso. Visto que não conheço varão, ela é virgem. Respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de... Presta atenção agora. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, para aquela que era chamada estéril. Por quê? Porque só esse lado aqui. Só quem crê. Ainda em 2025. Se está escrito na Bíblia, eu creio. Se está escrito na Bíblia, foi escrito para mim. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia foi escrita para anjos. Por favor, me ajuda a pregar. Eu quero ser rápido, vocês não me ajudam, depois reclamam que o culto demora. O culto é nosso, não é meu. Antes de falar da demora, perceba que você não me ajuda. Me ajuda. A Bíblia foi escrita para anjos? Para demônios? Para quem? E está escrito: isso foi escrito para quem? Então, pronto. Acabou. Eu creio. Eu creio em Deus. Não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é. Não é sobre as minhas limitações, não é sobre o cenário, não é sobre o meu tempo, não é sobre as minhas condições, é sobre Ele. É sobre propósito, motivação, sobre alinhamento. Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Maria e José sabiam desse texto de Samuel? Quem acha que sim? Quem acha que não? Maria e José eram de que povo? E esse povo conhecia a palavra de Deus? Maria e José eram de que povo? Eles eram de Israel? Eles conheciam a palavra de Deus? Eles conheciam. Espera aí, o anjo falou que Jesus seria chamado filho de... Antes, ocupará o trono de... que foi ungido por... Ocupará o trono de... que foi ungido por... Se ele ouve do anjo, se ela ouve do anjo, que Jesus, o filho dela, vai ocupar o trono de Davi, e não está falando do trono especificamente, mas a posição diante da nação, de Davi. A referência a Davi faz sentido para ela? Ela sabe quem ungiu Davi? Quem ungiu Davi? Que disse: até aqui
Então eu imagino a Maria, que a pastora está longe de mim. Vem aqui, linda. Vem aqui. Eu imagino. Eu gosto de viajar, porque isso eu creio que aviva a fé. Eu imagino a Maria e o José. E a Maria e o José combinandinho, igual a gente está aqui hoje. Na paleta. Dizendo assim, ó. O anjo deu uma missão difícil pra gente. Você me contou uma história aí que tá difícil de engolir. Mas eu vou dizer pra você, viu? Eu amo Deus pra caramba e amo você. Ai, meu Deus, tá dando até a sua dor. Se eu passar mal aqui, não é profecia não, é só por causa dessa história que você contou aí. Vou morrer não, é só um desmaio por causa dessa novidade aí, meio complicado. Hoje de manhã Israel perguntou se a pastora estava grávida. Por quê? Acordou vomitando hoje. Ela não sabe se é uma coisa ou outra. Mamãe está grávida? É demais. Eu imagino José e Maria dizendo assim, ó. O José dizendo, Maria, você entende o meu lado? Que é difícil acreditar nessa história. Você entende, Maria, que é difícil acreditar? Você entende? Mas vamos lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos ter que passar por isso junto. Deus nos ajudou até aqui. Ele vai nos ajudar. Aí Jesus nasce. Aí Jesus cresce. Aí Jesus começa a contar para os pais. Eu vou dar a minha vida. Eu vou morrer numa cruz. Eu não sei, tá? Eu não sei. Não está escrito em lugar nenhum. Eu só estou viajando. Talvez. O que eu disse? Jesus começa a perceber que o coração do Zé não ia aguentar. Talvez Deus olhe e fale assim, o Zé não vai dar conta. Eu vou ter que recolher o Zé antes. Só a Maria vai aguentar estar ao lado dele. Leva o Zé antes. Não, calma, não é o Zé aqui. É dura, essa igreja aqui é terrível. Eu estou falando do Jesus, Maria, José. Aqui já estão trocando o pastor de novo. Calma, não estou defendendo. Tudo aqui virou disputa do... Ai, ai, ai. Eu imagino talvez, que Jesus olhou e falou, pai, você está vendo que o José não vai aguentar ver eu passar tudo que eu vou passar? Estou vendo. Então talvez seja melhor recolher ele antes. Vai ser duro para Maria, mas ela é forte, ela vai aguentar. E ela vai ser importante para os discípulos. Maria foi uma base forte para os discípulos depois da morte de Jesus. Quando Jesus fala para João ao pé da cruz, filho, está aí tua mãe. Olha a responsabilidade. Você não vai ficar órfão. Essa mulher sabe cuidar de um filho como ninguém. Se tem uma mulher que sabe ser mãe, essa mulher aí. Eu tive a melhor mãe que alguém podia ter. Ele olha para ela e fala, mãe, se eu pudesse escolher alguém para substituir eu como filho, você precisa ver esse homem colocando a cabeça no meu peito. Eu conheço o coração dele. Recebe ele como filho no meu lugar, porque ele vai te honrar como eu te honraria aqui. O José talvez não aguentaria. Jesus coloca. Eu imagino Jesus crescendo e falando para José e Maria, eu preciso contar uma coisa para vocês em algum momento da história. Sabe que Deus falou quando o anjo falou que eu viria para salvar o povo dos pecados, ocupar o trono? Não é do jeito que vocês estão pensando, não. Vocês têm que ser os primeiros a saber. Eu vou dar a minha vida. Não, não fala isso, filho, não fala isso. Vai ser. E mais uma vez eu imagino José e Maria. A gente não vai suportar. Vamos segurar firme. Porque até aqui
nos dias difíceis, se lembra que até aqui Ele vai continuar ajudando. Por que, pastor, que Ele vai continuar ajudando? Só faz a ponte. Até aqui Deus me ajudou, porque para Deus nada é impossível. Ele vai continuar me ajudando, porque para Deus nada é impossível. Há uma conexão entre esses textos. Coloca para mim, por favor, o tópico, e eu já vou para o final da mensagem. Vamos lá. O nascimento de Jesus foi o quê? Nascer do ventre de uma virgem? Extraordinário. Resultado do mais puro e genuíno amor de Deus por mim e por você. Creia aí. Você é muito amado. Deus fez o impossível, mas eu preciso fazer minha parte. Crer. Receber. Abraçar esse amor. Ser abraçado por esse amor. Não me envergonhar desse amor. Qualquer lugar. Eu sou casado. Qualquer lugar que eu for, eu não posso sentir vergonha de dizer que eu sou casado. A pastora já foi em lugares comigo que eu fui antes sem ela. Pergunta para ela o que ela ouviu quando ela chegou lá. Nossa, finalmente eu estou conhecendo a famosa Lindinha. E como é gostoso isso. Como é gostoso eu ver espontaneamente as pessoas falarem vibrando para ela. Como eu falo carinhosamente dela. Como eu apresento ela com tanta intensidade, amor e alegria, quando ela não está. Como muitas vezes eu falo mais dela, até na ausência dela, do que na presença dela. Porque na presença dela não preciso falar, ela está lá. E vou te dizer, graças a Deus, nunca passei por nenhum constrangimento. E acredito que seja já por levantar essa barreira. Não dá margem. Já não dá margem. Não dá margem para bobeira. Acabou. Eu não preciso testar até onde. Não, porque, pastor, eu sou forte. Eu não preciso testar isso. Eu já levanto uma barreira de proteção a quilômetros de distância. Quilômetros. Ei, a gente não pode se envergonhar de Jesus. De modo que até propostas para nos levar para o pecado, as pessoas sintam vergonha de trazer para a gente. Porque a gente não precisa testar até onde a gente resiste ao pecado. Eu não quero testar até onde eu posso ser tentado. Eu prefiro evitar a tentação. Quem entende o que eu estou dizendo? Por isso a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Por isso a Bíblia diz fugir do pecado. Por isso a Bíblia diz fugir da prostituição. Algumas coisas a Bíblia diz sobre vencer, sobre lutar. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter destruído. A Bíblia não manda você fugir do diabo. Eu não tenho que fugir do diabo. Eu já vi gente falar assim, nossa, a pessoa manifestou, sair correndo. A Bíblia não manda fugir de demônios. Mas eu já vi gente fugir de demônios. Eu já fui chamado para orar em casa, que uma mulher, já contei aqui, estava manifestada. Eu via homens grandões assim, ó, bem forte. Ajoelhado, um em cada braço assim, a mulher na cama assim, ó. A hora que abriu a porta do quarto, a mulher virou a cabeça igual do filme do Exorcista. E um monte de cara assim no corredor jogado assim, tudo, cara tudo arranhado, machucado, tinha dado uma surra nos 10. Os caras tudo chorando, morrendo de medo.
E a mulher possessa. Eu entrei, falei, agora vocês soltam que eu vou orar. O cara falou, que solta, você tá louco? Eu falei, solta que eu vou orar. Não, mas olha o que ela fez com a gente. Eles olharam o meu tamanho, né? Falaram, os caras tudo assim. Eu falei assim, se for na força, o demônio não vai respeitar a autoridade. Eu vou na autoridade do nome de Jesus. E orei. E o demônio saiu. A mulher foi para a igreja por algumas semanas, ficou bem. Depois sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu já vi homem grande correr de homem pequeno ou de mulher possesso de demônio. A Bíblia não manda fugir de demônio, mas manda fugir da aparência. Pode parecer, foge. Fugir da prostituição, fugir do pecado. Essas coisas a Bíblia manda fugir. Fugir. Então, não se envergonhe de Jesus, para que você não precise ter que enfrentar uma coisa que a Bíblia mandou você nem enfrentar, você já fugir, não chegar nem perto. Quem entende o que eu estou dizendo? Nem chega perto. Eu não preciso medir o quanto eu sou forte nisso. Não, eu já fujo, fico longe. Termômetro de santidade não é o quanto eu resisto a uma tentação, é o quanto eu não me coloco diante dela. Isso é forte, essa frase é boa. Termômetro de santidade não é o quanto eu resisto à tentação, é o quanto eu não me aproximo dela, é o quanto eu evito a tentação, é o quanto eu não me aproximo dela. Você é amado, eu sou amado. Olha o que Jesus fez. Para terminar, Romanos 8, verso 24. Por que eu quero ler Romanos 8 com você? Eu quero fazer uma pergunta antes de ler Romanos 8. Quais são os seus impossíveis hoje? Pastor, hoje para mim impossível é uma cura, impossível é uma experiência espiritual, impossível. Quais são? Seus, os meus impossíveis hoje. Fala, pensa. O que Deus espera de você hoje? Você já sabe? Você já imaginou? Vamos dar uma olhadinha em Romanos 8 também, na Almeida Revista Corrigida. O verso 24 ao 28. Está escrito assim, ó. Porque em esperança somos o quê? Salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito de Deus, ajuda as nossas o quê? Esse texto foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Na cidade de Guatapará. Eu não era nem nada. Eu era só um jovem apaixonado por Jesus. E aconteceu um churrasco no final de semana numa igreja na região de Ribeirão Preto. E aí os auxiliares de pastores e alguns pastores estavam lá, e no final de semana eles, vamos ficar por aqui, e vamos jogar bola, e fomos lá, jogamos bola, e não sei o quê. Aí eles, vão ficar aqui, mas não sei o quê, amanhã tem que pregar em Guatapará, o outro falando, mas fica aí, dorme aí. Mas quem vai lá pregar? Aí olha para lá, olha para cá, teve um que apontou, falou, esse jovem aí tem chamado para pregar. Eu olhei e falei, tem? Aí o outro, aí já falei, um monte de gente falou que tinha chamado. Aí falou, vai lá, você tem fé de ir lá pregar? Eu falei, eu tenho, só não sei pregar. Então você vai lá pregar. Eu falei, amém, eu vou. Eu fui, irmãos, preguei. Eu preguei. Depois que eu preguei, eu orei. Clamei para Deus batizar as pessoas com o Espírito Santo. A minha oração foi só glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, 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 glória, glória, aleluia, aleluia, batiza o Espírito Santo, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia. E não é que o Espírito Santo batizou? Um monte de gente, inclusive a esposa do obreiro que cuidava lá do ponto de pregação, que há muito tempo queria ser batizado com o Espírito Santo, não era batizado com o pastor, com todo mundo, e foi batizado. A pureza ali, ó, do primeiro amor. Preguei na maior simplicidade, nem sei o que eu preguei. Eu sei o texto. Ei, Deus não despreza a pureza que está em você. Deus tem falado muito isso comigo, resgata o primeiro amor. Cuidado com eu. Eu sei muita coisa. E faz o que com tudo isso que você sabe?
se tornou um chato. Um chato seletivo. Ai, Jesus, me ajuda. Porque se Jesus fosse tão seletivo assim, ele não chegava perto de você. E nem de mim. Jesus misturava com gente. Jesus estava no meio de gente. Jesus estava no meio das mesas, das cadeiras do povo. Fariseu é que não gostava disso. Pronto, Eli, falei. Ele come com os pecadores. Ele come com fariseus e publicanos. Come. Filho de Deus veio para isso. Veio para salvar quem estava perdido. Paulo falou, do qual eu sou o pior. Gente, se não for para isso, baixa essa porta e vamos embora. Eu vou voltar para o pagode. Cada um volta de onde veio. Aí a gente virou religião. Um bando de xarope. Sai para lá. Irmão Milton, irmã Márcia, não são espirituais meu ponto, porque eu me converti com não sei o que lá, porque eu andava e não sei o que lá, tantos dons, tantos isso, tanto aquilo. Não aprendeu o dom da humildade. Jesus disse, aprendei de mim, que tenho tantos dons, não foi? Foi isso, Mateus 11. Põe para mim Mateus 11, 28, vai, vamos aprender com Jesus, vai. Por favor, me ajude, Espírito Santo. Vinde a mim, todos são cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Vamos lá. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Não, por favor, aprendei de mim. Não, quantos dons ele está dizendo? Sou profecia? Variedade de línguas? Interpretação? Dons de curar, operação de maravilhas. Ele tinha tudo isso, mas enfatizou aprender mansidão, se a igreja aprender isso aqui, irmão, metade do caminho a gente andou. Se a gente aprender a sentar junto com humildade e mansidão, nossa Deus, a vida do pastor fica mais fácil, ele vive mais tempo. Pronto, pessoal que não quer que eu morra logo, me ajuda. Brincadeira, mas é sério. Que é sério. Para. É que o irmão tal, é que a irmã tal. Irmão, seja manso. Irmã, seja humilde. É que o irmão não fez. Faz você. É que o irmão não falou, fala você. É que o irmão não me estendeu, mas estende você. É que a irmã não... Você. É que o irmão não me chamou para servir. O pastor chamou. Olha para mim. Todo mundo está convidado para servir em todos os ministérios da igreja. Ninguém me chama para vir para os jovens, eu chamei. Ninguém me chamou para dança, eu chamei. Ninguém me chamou para audiovisual, eu chamei. Ninguém me chamou para kids, eu chamei. Ninguém me chamou para louvor, eu chamei. Não sei se vai ser aprovado, mas eu chamei. Deixa eu já colocar os pingos nos i, né? Porque aí a pessoa vem aqui querer cantar. Eu marquei. Não, calma, vai ser aprovado. Se controla. Eu já vou. Não, já estou avisando aqui, tá? Se controla, tá? Se controla. Bom? Tá bom. Gente, pelo amor de Deus, quem está entendendo? Aprendei de mim que sou Jesus, Deus na terra veio manso e humilde. E o xodózinho quer falar dos dons. Gente, por favor. Por favor. Me ajuda. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Sabe, é tão gostoso quando a gente senta assim. Nossa, as viradas de intimidade. Tem gente que não entendeu o que é. E aí a gente senta, nossa. Virada de intimidade eu não faço nem esboço. Só entra aqui, abre o coração. Sandrinha abre o coração.
Pietra vai pregar. É por isso que eu não venho, eu não levo a sério. Não, por favor, você que pensou isso, por favor, não atrapalhe a gente. Não atrapalhe a Deus se manifestar aqui, não. Não vem trazer seu fardo religioso. Virar de intimidade não é para os religiosos. É para os pecadores. Por isso que eu fico 12 dias aqui, para diminuir meus pecados. É isso que você quer ouvir? Pronto. Fico 12 dias aqui para ver se diminui meu pecado. Não é com vocês não, irmão. Estou falando com alguém que está do outro lado da tela. Gente, e pelo amor de Deus, não é indireta. Ai, Jesus. Eu estou feliz. Macida, eu estou feliz. Ontem a gente sentou aqui à mesa, estava conversando. Eu estou feliz. Macida, eu estou dando indireta a alguém? Pergunta para a Cida. Estou feliz, gente. Mas estou muito feliz. Gente, eu estou com Jesus. Linda, calma. É só exemplo. Calma. Se for meu último culto. Não, gente, é só exemplo. Estou feliz. Estou feliz. Leve, minha alma está leve. Paz. Ruim é quem está aí, faz maldade para os outros, fofoqueiro, falso, aproveitador, mau caráter, enganador. Fica, não, irmão, eu estou feliz. Quem está entendendo? Eu estou pregando hoje, Romanos 8, a primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Voltei lá no início do primeiro amor, pedi para Deus, vamos voltar lá? Manso e humilde coração, Romanos 8, 26. Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso aí? Tem hora que eu vou orar, o Espírito Santo fala, Rogério, para. Rogério, para. Você não está sabendo orar. Gente, tem hora que eu começo a orar, eu falo assim, vixe Deus, eu não estou falando nada com nada. Alguém mais? Não, gente. Tem hora que eu começo a orar, eu falo assim, nossa Deus, nada a ver o que eu estou falando. Estou no piloto automático, eu estou orando assim, a oração de todo dia, oração padrão, e não é nada disso, eu estou com outros BOs, eu estou preocupado com outra coisa. Quem? Por favor, me ajuda. Aproveita que assim, é hora de confissão de pecado, vamos terminar o ano limpinho, vai, ajuda. Vai, lavanderia da família de Cristo, não precisa pagar lavagem, depois você faz uma oferta. Eu começo a orar assim, dobro o joelho e tal. Aí eu falo, que oração é essa que eu estou fazendo? Não é nada disso. Aí o Espírito Santo fala assim, quer que eu ore? Aí eu falo, eu quero. Aí eu falei assim, então abre a boca que eu vou te encher. Para quem não sabe, por que praticamente todo culto que eu entro aqui, eu tiro um tempo para orar em línguas. E eu te estimulo a orar em línguas. É isso aqui. É a hora que você deixa o Espírito Santo orar o que você não sabe orar. O diabo não sabe o que você está falando. Nem você sabe. Pastor, mas Paulo disse que é melhor profetizar do que orar em línguas. Verdade. Você está ouvindo uma pregação hoje aqui? Paulo diz sobre isso. Se o culto inteiro for oração em línguas, aí não é bom. A menos que tenha quem interprete. Nosso culto inteiro é oração em línguas? Então está tudo bem. Se o culto inteiro eu chegar aqui, orar em línguas, voltar para casa, não houve interpretação, um monte de gente vai falar assim, fui lá, não entendi nada, voltei, só perdi tempo. É isso que Paulo falou. Porque tinha igrejas que o pessoal se reunia, ficava orando em línguas e voltava para casa. Um monte de gente ia lá, não entendia nada e não foi edificado em nada. Então Paulo falou, é melhor ir, profetizar e orar em línguas em casa. Deu para entender? Ficou claro? Agora, tenho tempo de orar em línguas, tenho tempo de profetizar. Está tudo bem. Faça-se tudo com ordem e decentemente.
No nosso culto nós temos o tempo de orar em línguas e estimular, até porque tem gente que para ser batizado com o Espírito Santo, para orar em línguas, ele vai precisar ser estimulado num ambiente em que estamos orando em línguas, onde estamos clamando o batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu não creio nisso. Tá tudo bem. Eu não cria num monte de coisa e hoje creio. Vai ficando no ambiente, daqui a pouco você crê. E se você terminar a vida sem crer, tá tudo bem, você perdeu um acesso na vida. Não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Não vai deixar de ir para o céu por causa disso. Só perdeu uma bênção que podia ter acessado aqui na terra. Quem entende o que eu estou dizendo? Está tudo bem. Nós não vamos brigar por causa disso. Está tudo bem. Mas eu vou continuar acessando. Eu vou continuar desfrutando. O Espírito intercede. Gente, que coisa linda. O Espírito Santo fala assim: Rogério, deixa eu agora orar por você. Aí ele vai. Gente, essa hora eu imagino o capeta rodopia de ponta cabeça. Estou entendendo nada, miserável. Começou os códigos deles. Nossa, irmão, essa hora o diabo fica endemoniado. Fica, porque ele não consegue. Ele não consegue criar um plano para sabotar. Sabe aquela coisa bonitinha que o pessoal gosta assim, ó, o que ninguém sabe, ninguém atrapalha? Você já viu isso aí? É quando você ora em línguas. Nesse caso, nem você mesmo atrapalha. Porque tem hora que quem atrapalha é a gente, né? É a gente que se sabota. Nesse caso, na oração em línguas, nem a gente consegue sabotar. Porque nem a gente sabe. A gente só é guiado pelo Espírito. O que eu quero falar com você agora? Põe o tópico aí para mim, por favor. Confie em quem é o quê? Você crê que o Espírito Santo é mais forte que você? José e Maria precisaram confiar no Espírito de Deus. Samuel confiou naquele que até aqui ajudou, vai continuar ajudando. Confie. Deus faz o impossível, eu faço a minha parte. Confie em quem sabe fazer melhor do que a gente até sabe orar, mas o Espírito Santo sabe orar melhor do que a gente. Sabe ou não sabe? Confie em quem fala por você e através de você. Ele usa a sua boca para falar até com gemidos inexprimíveis. Confie em quem descerá. Maria, por que eu li Lucas? Porque o anjo Gabriel veio e falou com Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e a virtude, o poder do Espírito te cobrirá. Confie no Espírito Santo de Deus. Ele é mais forte que você, ele sabe fazer melhor do que você, ele fala por você, ele fala através de você, e ele está fazendo grandes obras em mim e em você, e através de nós, para a glória do Pai. Quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus, pode aplaudir a Cristo.